O que aconteceria se uma nação de mais de 30 milhões de pessoas tivesse sua própria língua, cultura e combatentes, e ainda assim não aparecesse em nenhum mapa oficial? Esta é a história oculta dos curdos. Um povo sem país, mas com um espírito que nenhuma fronteira poderia apagar. Do genocídio à resistência, de tratados esquecidos a heroínas da linha de frente, a Explorar Mundo convida você a explorar uma jornada poderosa de sobrevivência, identidade e vontade inquebrável. 1. Mulheres na sociedade curdas. As mulheres curdas desempenham papéis que desafiam suposições globais sobre mulheres no Oriente Médio. Em áreas tradicionais, como a zona rural da Turquia ou do Irã, os papéis de gênero continuam rígidos, casamentos arranjados, vestimenta conservadora e expectativas de permanecer no âmbito doméstico ainda existem. No entanto, em partes do norte da Síria e do Iraque, as mulheres curdas quebraram barreiras de maneiras notáveis. Elas ganharam visibilidade na educação, na política, na sociedade civil e, mais notavelmente, na resistência militar. Em Rojava, região autônoma da Síria, um modelo de coliderança política garante que todo cargo de liderança seja ocupado por um homem e uma mulher. As AIPJ, Unidades de Proteção da Mulher, formadas nessa região, combateram o ISIS nas linhas de frente com coragem que capturou a atenção global. Sua presença redefiniu não apenas o papel da mulher na sociedade curda, mas também na guerra. Vestindo uniformes, lenços e tranças, essas mulheres se tornaram símbolos de liberdade e combate. Seu slogan, Jin, Jian, Azadi mulher, vida, liberdade, ecoou pelo mundo como um chamado feminista à ação. Mesmo que costumes conservadores persistam em algumas áreas, o papel das mulheres curdas continua a evoluir. Elas são agricultoras, combatentes, mães e ministras, muitas vezes tudo ao mesmo tempo. Sua luta não é apenas pela igualdade de gênero, mas pelo direito de ser reconhecidas como centrais para a sobrevivência e o futuro do povo curdo. 2. Saddam Hussein e o genocídio curdo. Em 1988, durante a ditadura de Saddam Hussein, o Iraque lançou a Operação Anfal contra a população curda no norte. Embora apresentada como uma operação militar contra insurgentes, tornou-se um ataque sistemático aos civis. Em 16 de março, em Halabja, ocorreu o episódio mais infame. Bombas químicas foram lançadas por aviões iraquianos. Milhares de civis, incluindo mulheres, crianças e idosos, morreram nas ruas e dentro de suas casas, onde o gás se instalou. Sobreviventes sofreram consequências a longo prazo, como doenças respiratórias, queimaduras de pele e enfermidades crônicas. Aproximadamente 4.000 vilarejos foram destruídos, e estima-se que entre 50.000 e 100.000 curdos foram mortos durante toda a campanha. O objetivo não era apenas a vitória militar, mas a erradicação da presença curda na região. O genocídio é lembrado não apenas por sua brutalidade, mas pelo silêncio que se seguiu. Após a Guerra do Golfo, em 1991, a pressão internacional levou à criação da região do Kurdistão, no norte do Iraque. Em Halabja hoje, um museu memorial preserva a lembrança com fotos, brinquedos e pertences das vítimas. É mais do que um arquivo histórico, é um lembrete do custo da apatridia. Para os curdos, esta tragédia define sua identidade e justifica por que o sonho de independência não é luxo, mas necessidade. O trauma continua a moldar a identidade curda através das gerações e fronteiras. 3. Situação atual e desafios. Hoje, mais de 30 milhões de curdos vivem espalhados por países como Turquia, Irã, Iraque e Síria, e também em comunidades da diáspora na Alemanha, Canadá e além.
Apesar de sua população, continuam sendo um dos maiores grupos étnicos sem Estado do mundo. Sua presença abrange vilas remotas em montanhas, cidades movimentadas, zonas de conflito e campos de refugiados. Em algumas áreas, como no norte do Iraque, alcançaram certo grau de autonomia, com governo, parlamento e forças de defesa próprios. Em outros, como Turquia ou Irã, sua identidade ainda é reprimida. Os curdos continuam enfrentando desafios como proibições de língua, falta de representação política e repressão militar. Ainda assim, em meio a essa adversidade, o espírito curdo permanece resiliente. Muitos falam em resistência pela existência. Simplesmente, sobreviver como curdo é uma forma de protesto. Nas comunidades da diáspora, organizam eventos culturais, ensinam a língua curda e lutam por reconhecimento internacional. As redes sociais também se tornaram ferramenta poderosa de conscientização e mobilização. Para alguns curdos, o futuro traz otimismo cauteloso. Para outros, a luta é por direitos básicos e segurança. O que os une não é apenas história compartilhada, mas esperança compartilhada. Viver livremente como curdos, sem ter que justificar sua existência. Esse objetivo, liberdade, segurança, reconhecimento, é o que os impulsiona a cada dia. 4. Quem são os curdos? Os curdos formam um grupo étnico distinto nativo do Oriente Médio, com raízes que, segundo alguns, remontam aos antigos medos do século VII a.C., possuem história longa e rica. Não são árabes, turcos ou persas, embora convivam com esses povos há séculos. Falam sua própria língua, o curdo, e preservam cultura rica em música, dança, contação de histórias e comunidade. Apesar de viverem sob impérios como o Otomano e o Safávida, os curdos mantiveram estruturas tribais e autonomia local em muitas regiões. Sua identidade sobreviveu via tradições orais, costumes únicos e determinação de preservar seu modo de vida. Uma figura curda notável na história global é Saladino, o lendário líder muçulmano que reconquistou Jerusalém durante as Cruzadas. Ele ainda é reverenciado no mundo islâmico. A sociedade curda sempre foi organizada em clãs familiares e lideranças locais, fomentando o senso forte de pertencimento. Embora divididos por fronteiras modernas, os curdos frequentemente se identificam antes como curdos, não como cidadãos dos países onde vivem. Esse núcleo cultural, expresso por meio de língua, vestimenta e valores, mantém sua identidade viva, mesmo diante da adversidade. Ser curdo é mais que etnia. É um modo de vida resiliente. 5. Localização e fatos gerais. O Kurdistão não aparece em mapas oficiais do mundo, mas existe vividamente na vida e no coração de mais de 30 milhões de pessoas. Estende-se por 4 nações: sudeste da Turquia, norte do Iraque, oeste do Irã e nordeste da Síria, formando o que os curdos consideram uma única pátria. A região é montanhosa, com as cadeias do Tauro e Zagros definindo sua geografia. Picos nevados ultrapassam 3.000 metros. E no norte do Iraque, perto de Erbil, florestas exuberantes, rios e cachoeiras compõem uma paisagem que poderia rivalizar com a Suíça. Essas montanhas não são apenas características geográficas, são santuários, fortalezas e símbolos da resiliência curda. Não temos amigos senão as montanhas, dizem os curdos. E a história muitas vezes confirma isso. A região também abriga nascentes do Tigre e do Eufrates, rios que sustentam a vida há milênios. O clima varia muito, de invernos rigorosos nos planaltos a calor intenso nas planícies, onde campos de trigo e rebanhos refletem tradições rurais milenares. Como o Kurdistão não é um país reconhecido oficialmente, os dados de censo são inconsistentes. Ainda assim,
A cultura persiste, atravessando fronteiras e resistindo à pressão. A diversidade na topografia, clima e recursos moldou um povo adaptável e ferozmente protetor de sua terra e modo de vida. O Kurdistão vive, apenas não está no mapa. 6. História de uma promessa quebrada. Após a queda do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, os curdos receberam brevemente a promessa de um Estado próprio. O Tratado de Sèvres, de 1920, previa um Kurdistão independente. Mas, 3 anos depois, o Tratado de Lausanne substituiu esse acordo sem mencionar os curdos. Sua terra natal foi dividida entre Turquia, Irã, Iraque e Síria, dando início a décadas de repressão. Na Turquia, a língua e a identidade curda foram banidas. Eles foram rotulados de turcos de montanha, expressão que visava apagar sua etnia. Como resposta, surgiram movimentos de resistência, especialmente o PKK, Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que iniciou luta armada contra o Estado turco nos anos 1980. No Irã, foi declarada a República de Mahabad em 1946. Durou menos de um ano antes de ser esmagada. Iraque e Síria seguiram padrões semelhantes de repressão, com políticas de assimilação e violência. Apesar desses retrocessos, a causa curda nunca desapareceu. A autonomia foi finalmente alcançada no norte do Iraque após a Guerra do Golfo de 1991, formando o governo regional do Kurdistão KRG. Mas em outros lugares, promessas seguem não cumpridas. Os curdos lembram esses tratados e traições não como história distante, mas como feridas vivas. Sua história é de resiliência frente a compromissos internacionais quebrados. Um exemplo poderoso da vontade inflexível de um povo em existir e se governar. 7. Cultura e tradições. A cultura curda é vibrante e enraizada em história, língua e costumes compartilhados que transcendem as fronteiras modernas. Apesar de divididos por 4 países, os curdos mantêm identidade cultural forte. Uma das expressões mais visíveis é a vestimenta tradicional. Mulheres usam vestidos longos bordados, em cores vivas, com véus reluzentes, enquanto homens vestem calças largas, faixas e turbantes. Essas roupas variam por região, mas são sempre usadas com orgulho, especialmente em celebrações. Entre os eventos culturais mais importantes está o Nowruz, o Ano Novo Curdo, celebrado em 21 de março. Marca a chegada da primavera e a lendária derrota de um tirano pelo ferreiro Kawa, que acendeu fogueiras nas montanhas para sinalizar liberdade. Ainda hoje, os curdos acendem fogueiras e dançam em círculos para honrar essa tradição. A hospitalidade é outro pilar da vida curda. Um provérbio curdo diz: "O convidado é enviado por Deus, e visitantes são recebidos calorosamente com chá, comida e um lugar para descansar." Reuniões noturnas, muitas vezes centradas em chá doce, são parte essencial da vida social. O apoio comunitário é vital. Se uma família enfrenta dificuldades, os vizinhos ajudam. Esses valores vêm da história tribal e da vida nas montanhas, onde a ajuda mútua era essencial. A cultura curda é mais que um conjunto de tradições. É um legado vivo de resistência. 8. Culinária curda. A culinária curda é um reflexo saboroso da geografia e estilo de vida da região. Rica em carne, cereais, legumes, iogurte e, sobretudo, pão, pães planos, sempre recém-assados, são quase sagrados. Os curdos frequentemente dizem que o primeiro pão da história humana nasceu na sua terra ancestral, a Mesopotâmia. E essa conexão ainda é sentida hoje. As refeições geralmente são compartilhadas no chão, ao redor de grandes bandejas sobre tapetes. As pessoas sentam-se em círculos e comem com as mãos, usando o pão como talher.
Pratos como dolma, folhas de uva ou legumes recheados com arroz e carne são favoritos, assim como o biryani curdo, um arroz colorido com frango, cenoura, amêndoas e passas. Iogurte acompanha muitas refeições, equilibrando alimentos mais pesados. E nenhuma refeição está completa sem chá preto, servido em copinhos de vidro, doce, forte e constante ao longo do dia. Sobremesas variam por região, usando mel, tâmaras, nozes, pistache e especiarias como cardamomo e açafrão. O baklava é um doce querido, feito com camadas de massa filo, calda e pistache. Na sociedade curda, a comida é mais que sustento. É veículo de memória, identidade e união. Seja em vilarejos montanheses ou em cidades no exterior, refeições curdas aproximam pessoas, transmitem tradição e afirmam senso de pertencimento que política e fronteiras não conseguem apagar. 9. Religião e diversidade de crenças. A religião entre os curdos é notavelmente diversa. A maioria é muçulmana sunita, especialmente na Turquia, Irã e Síria. Mas suas práticas muitas vezes se misturam a crenças tradicionais locais. Também há curdos xiitas, especialmente no Irã e em partes do Iraque. Um dos grupos religiosos mais distintivos entre eles são os Yazidis, cuja fé combina zoroastrismo, islamismo e cristianismo. Eles acreditam em um Deus e 7 anjos, sendo o mais reverenciado o anjo Pavoa. Seu local sagrado fica em Lalish, no norte do Iraque, onde peregrinos se reúnem para rituais sagrados. Além disso, existem curdos cristãos, majoritariamente de tradições assírias e ortodoxas, e até alguns curdos judeus, embora muitos tenham emigrado. Ao longo da história, comunidades curdas conviveram com ampla variedade de religiões, frequentemente exibindo tolerância religiosa que contrasta com as tensões sectárias ao seu redor. A diversidade religiosa na vida curda reflete sua geografia fragmentada. Mas, diferente das divisões políticas, essas tradições espirituais coexistem pacificamente. Para os curdos, a identidade está mais enraizada na terra, na língua e na memória cultural do que na religião. Isso permite que abracem uma sociedade pluralística, onde fé é respeitada, mas não divisiva. Em um mundo muitas vezes definido por conflitos religiosos, a diversidade religiosa curda destaca-se como única e esperançosa. A história curda é uma de resiliência, dor e orgulho, contada não por fronteiras, mas pela memória, música e montanhas. Qual parte dessa jornada mais te surpreendeu? Você já tinha ouvido falar dos curdos antes? Fique à vontade para compartilhar seus pensamentos. Toda perspectiva adiciona mais uma voz a uma história que o mundo muitas vezes esquece. Obrigado por estar aqui. O mundo tem muitos cantos ocultos ainda a descobrir. Vamos continuar explorando juntos.